Muito bem, irmãos. Eu vou fazer um resumo do que nós tratamos hoje. Eu falei um pouco sobre, fiz uma recapitulação da dispensação da inocência, e hoje eu entrei na dispensação da consciência, que vai da queda de Adão até o dilúvio. Eu dei o significado do nome. Agora, os homens, sabendo distinguir entre o bem e o mal, eles deveriam atender às indicações das suas consciências para fazerem o bem e rejeitarem o mal. Dei uma introdução também, vimos aqui do capítulo 4 até o capítulo 8 de Gênesis. Fiz um esboço, passei alguns detalhes para os irmãos, e vimos também as ordens de Deus nos três ministérios: ministério de profecia, que envolve a palavra, ministério de sacerdócio, que envolve a adoração, e também no ministério de governo. Então, no ministério de profecia, uma geração deveria transmitir as informações para outra geração. No ministério de sacerdócio, deveriam adorar a Deus através de sacrifício de animais. Foi o que nós vimos ali no capítulo 4, embora Caim não tivesse oferecido animais para Deus. É tanto que tanto ele quanto a sua oferta, ambos foram rejeitados pelo Senhor. E no ministério de governo, subjugar e dominar a terra. E vimos que os mordomos fracassaram novamente. Com o passar do tempo, a terra foi se enchendo e a corrupção tomou conta de todo mundo, a maldade, a violência, e vimos que Deus, ele se condoeu, né? O coração de Deus doeu por ver tanta maldade, tanta corrupção, imoralidade entre a humanidade. Então, os mordomos falharam nos três ministérios. E logo após isso, Deus precisou punir o pecado do homem. Lembrando, o juízo de Deus não é contra o homem, mas a favor do homem. Então, Deus julgou aquela geração com o dilúvio, exceto uma família, Noé e os seus familiares, né? Noé, sua esposa, seus filhos e suas noras que foram salvos porque creram, né, na palavra do Senhor e entraram na arca e foram salvos. Aí eu dei detalhes também sobre o dilúvio e sobre essa situação toda. Aí eu falei também sobre a outra dispensação, a dispensação do governo humano, baseado em Gênesis, do capítulo 9 até o capítulo 11. Eu também dei o significado do nome. Agora Deus tinha os seus mordomos, que começou ali com Noé e a sua família, e a ideia era organizar a sociedade. Algumas coisas mudaram nesta mordomia, como é comum, vai mudando de uma mordomia para a outra, mas elas estão conectadas. Nós vimos ali que houve algumas mudanças importantes. O temor dos animais em relação aos homens, a mudança na dieta e também foi estabelecido ali o princípio da pena capital ou pena de morte, porque até então não tinha. O homem obedecia só à sua consciência. A consciência apontava para ele o que era certo e o que era errado, então ele tinha que fazer o que era certo, obedecendo a Deus. Então aqui agora já tem algo para frear a maldade do homem, que era a pena do morte, a pena de morte. Quem assassinasse alguém, tal pessoa deveria ser executada como uma forma punitiva, uma forma de frear a maldade humana, para ficar um alerta para as demais pessoas, para que elas não cometessem o mesmo crime ou mesmo assassinato. E aqui também Deus ele dá ordem nos três ministérios, no ministério de profecia, de sacerdócio e de governo. E também a terra foi se enchendo, nós vimos aqui os descendentes de Noé, Sem, Cão e Jafé, e depois os descendentes de Sem, Cão e Jafé também, tá? E deixa eu ver aqui. Vimos também o fracasso dos mordomos, a terra foi se enchendo, e alguns foram buscando seus próprios caminhos. Vimos ali a questão da Torre de Babel, Nimrod, aquele imperialista, e também, pelo menos uma boa parte da humanidade, né, falhou na questão do ministério de profecia, de sacerdócio e também de governo. Então,
aquela construção, o fato dos humanos quererem ficar juntos e unidos. Então, era uma rebelião contra o governo de Deus. O homem tentando estabelecer um governo em oposição ao governo do Senhor. E também ali começou a idolatria. Aquele ponto ali era um ponto pagão, por assim dizer. O homem querendo adorar os astros e tantas outras coisas também. Então, falhou no ministério de sacerdócio e no ministério de governo ali, tentando se rebelar contra Deus. Então, o homem falhou novamente. Vimos que houve uma intervenção divina, Deus interviu, Deus desceu e espalhou as pessoas. Criou-se então a confusão das línguas, né? Porque as pessoas começaram a falar idiomas diferentes. E para amanhã, então, teremos a dispensação da promessa e da lei. Deus abençoe.